Então, a aula original que tinha sido gravada, ela se perdeu. Então, eu vou fazer aqui uma coisa bem mais rápida do que foi, mas pelo menos para a gente ter algum registro. Então, vamos rever as matrizes que nós vimos. Então, essa foi a primeira matriz. Então, vamos ver quais são os passos para a gente deixar essa matriz aí, fazer uma série de aplicações elementares para que ela fique na forma escalonada reduzida. Então, nós temos aqui a A, segunda coluna dela, não, eu já peguei aqui errado, 0,515, 0,153, 3 menos 10, menos 1, menos 3,45, 6, menos 45 e menos 7. Então, sempre quando a gente for começar, é bom a gente tentar diminuir os números que estão na matriz. Algumas vezes é possível, por nesse caso. A linha 1 ela é toda múltipla de 3, todas as entradas, e a linha 2 é toda múltipla de 5. Então a gente vai aplicar a operação elementar, que é multiplicar a linha 1 por 1/3 e a linha 2 por 1/5. Com isso os números ficarão menores. Então essa vai ser as nossas primeiras operações. Vai ser 1/3 de L1 em L1 e 1/5 de L2 em L2. Com isso, nós vamos obter a matriz 0, 0, 1, menos 1 e 2. 1, 3, menos 2, 8, menos 9. E a terceira linha, ela não é alterada. Bem, agora começa o procedimento do escalonamento em si. Então, primeira parte do logaritmo que a gente vai fazer, a gente vai localizar qual que é o lugar correto do pivô. Então, nós vamos olhar aqui para a primeira coluna e nos perguntarmos, essa coluna é identicamente nula? A resposta é não. Então, nessa coluna, a gente vai ter o nosso primeiro pivô. E a localização do pivô é a parte mais alta da matriz, no caso a linha 1. Então, na linha 1, coluna 1, a gente vai ter o nosso primeiro pivô. Acontece que esse cara aqui é um zero. Ele não é candidato a ser pivô. Todo mundo que está aí na coluna é candidato a ser pivô, com exceção quando eu tenho as entradas iguais a zero. Então aqui eu tenho duas opções, o 1 e o 15. Sempre que o 1 for uma opção para ser o pivô, ele vai ser a melhor escolha, simplesmente porque ele vai reduzir nossas contas. Não significa que se ele não for o pivô, a gente não vai chegar no resultado final. Significa apenas que o nosso caminho vai ser um pouco mais trabalhoso. Então eu vou ter que deixar o pivô no lugar correto, a minha operação elementar vai ser inverter L1 com L2. Fazendo isso, a gente vai obter a matriz 1, 3, menos 2, 8, menos 9, 0, 0, 1, menos 1, 2, e 15, 3, menos 1, 5 e menos 7. Então, menos 7. Então, nessa matriz aqui, o primeiro pivô ele ainda não está ainda totalmente pronto. Ele está agora no lugar correto, só que quando eu olho para a coluna dele, não tem apenas 0. E essa era a nossa condição R3. Então, a gente vai ter que produzir 0 nas outras entradas do pivô. Para isso, a gente tem um mantra. Sempre a operação que a gente vai utilizar é o pivô vezes a linha que eu quero zerar, menos o cara que eu quero zerar vezes a linha do pivô. Nesse caso aqui, eu tenho apenas essa entrada aqui para zerar. Então, o pivô
e nesse caso é 1, vezes a linha onde que eu quero zerar, que é a linha 3, menos o cara que eu quero zerar, que é o 15, vezes a linha do pivô, que é 1. Isso daqui na linha 3. Então isso daqui é uma operação do tipo 1. É essa operação do tipo 1 que eu vou aplicar para poder fazer o zero na entrada que eu desejo. Então, aplicando essa operação aqui, a matriz que nós vamos obter será a seguinte. Então, a primeira e a segunda linha, elas ficaram idênticas. Então, é um A3, A-2, A8, menos 9, 0, A0, 1, menos 3, 2 e 15. Desculpa, né? Agora, com aquela operação do tipo 1, a terceira linha vai se transformar na linha 0, menos 42, 29, menos 115, 128. Então agora, para esse pivô está tudo correto. Na coluna dele, fora ele, só tem os zeros. Então o que eu vou fazer agora? Repetir meu algoritmo. Vou olhar para a matriz que está abaixo do pivô e à direita do pivô. Então a gente tem essa submatriz. A primeira parte do algoritmo eu vou aplicar nela. Então eu vou olhar para a coluna mais à esquerda e vou me perguntar, essa coluna é identicamente nula? A resposta é não. Significa que nela a gente vai ter o nosso segundo pivô. A parte mais alta dessa coluna aí, o topo dela é a linha 2 da matriz. Então na linha 2, coluna 2, a gente vai ter um pivô. Justamente nessa localização aqui. Aqui a gente tem apenas um candidato, que é o 42. Então o 42 está no lugar menos 42. Para ele estar no lugar correto, a gente vai inverter a linha 2 com a linha 3, que é uma operação do tipo 2. Então vai ficar 1, 3, menos 2, 8 e menos 9. Aí vai ficar o 0, o menos 42, o 29, o menos 115 e o 128. E na terceira linha o 0, o 0, o 1, o menos 3 e o 2. Então na coluna do pivô nós não temos apenas 0, aqui tem um 3 e a gente quer zerar esse 3 aí. Então a gente vai repetir o mantra, vai ser o pivô, que no caso é o menos 42, vezes a linha onde eu quero zerar, que é a linha 1, menos o cara que eu quero zerar, que é o menos 3, vezes a linha do pivô, que é a linha 2. Isso daqui no lugar da linha 1. Então essa operação aí do tipo 2 vai produzir para a gente um zero justamente onde que a gente quer. Fazendo essa operação, a matriz vai se transformar na matriz 42, 0, menos 3, 9, menos 6, 0, menos 42, 29, menos 115, 128, 0, 0, 1, menos 3 e 2. Então, para esse pivô agora está tudo correto. Na coluna dele só tem os zeros. Eu vou procurar o próximo abaixo dele e à direita dele. Nessa submatriz aqui que vai estar o nosso próximo pivô. Vou olhar para a coluna mais à esquerda, que é o 1, e perguntar se essa coluna é identicamente nula. A resposta é não, então nessa coluna aí que a gente vai ter o nosso próximo pivô. E aqui a gente não tem opção, apenas o único candidato a ser pivô aqui é esse número 1 aí. Então esse é o nosso próximo pivô. Na coluna dele, não temos, exceto ele, apenas 0. Então nós vamos transformar aquele menos 3 e o 29 em 0. Então para transformar o menos 3 em 0,
a operação que nós vamos utilizar é o pivô vezes a linha onde eu quero zerar, menos o cara que eu quero zerar, vezes a linha do pivô, que é a linha 3. Isso daqui na L1. E para zerar o 29, a gente vai fazer o pivô vezes a linha onde eu quero zerar, e a linha 2, menos o cara que eu quero zerar, vezes a linha do pivô, isso daqui no lugar da linha 2. Então essas duas operações aí vão dar pra gente a matriz menos 42, 2, 3, 4, a 0, menos 42, 0, menos 28, 70, e a 0, 0, 1, menos 3 e 2. Então nós obtemos essa matriz. Agora vamos procurar o nosso próximo pivô. Vou procurar abaixo e à direita. Não temos mais matriz aqui, significa que o nosso processo está quase no final. A única coisa que essa matriz não cumpre é o R4. Essa matriz está na forma essencialmente escalonada. Para ela satisfazer o R4, a gente vai fazer menos 1 sobre 42, que é o pivô da linha 1, vezes a linha 1, e 1 sobre o pivô da linha 2 na linha 2. Depois disso, nós obteremos a matriz 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 28 sobre 42, menos 70 sobre 42, e 0, 0. Esse pivô aqui ele já era 1. Então agora essa matriz tem a forma escalonada reduzida. Essa é a forma escalonada reduzida da matriz A. Aqui nós temos 1, 2, 3 pivôs. Então, posto dessa matriz é 3. Então, o nosso próximo exemplo, a matriz é essa daqui. Então a gente vai encontrar a forma escalonada reduzida dela e, por seguinte, também o seu posto. Então a matriz A é igual a 1, 1, 1, 1000, 2, 1, 4, 2000, 20, 30, 50, 25, 1000. Então a gente vai observar essa matriz, a gente vai ver se a gente consegue reduzir números. Nesse caso aqui a gente consegue. A terceira linha é toda múltipla de 10. Então a gente vai fazer 1/10 vezes a linha 3 no lugar da linha 3. Então a matriz que a gente vai obter é 1, 1, 1, 1000, 2, 1, 4, 2000, 2, 3, 5, 2500. Então agora a gente vai à procura do nosso primeiro pivô. Então eu vou olhar para a primeira coluna e me perguntar, essa coluna é identicamente nula? A resposta é não. Então nessa coluna que a gente vai ter o nosso primeiro pivô. Então o pivô tem que estar na parte mais alta, em A1, coluna 1 é a localização do nosso pivô. Aqui no caso, como eu já tenho o 1 ali, ele é o melhor candidato. Então eu vou ignorar o 2 e o 2. Então vai ser, então eu tenho que zerar todo mundo que está na coluna dele. Então vamos fazer o nosso mantra para a linha 2 e para a linha 3. Vai ficar o pivô vezes
a linha onde eu quero zerar, menos o cara que eu quero zerar, vezes a linha do pivô. Isso daqui no lugar da linha 2. E o pivô vezes o cara, a linha onde eu quero zerar, nesse caso vai ser a linha 3, menos o cara que eu quero zerar, que é aquela entrada 2 na linha 3, vezes a linha do pivô, tudo aqui na linha 3. Então, com essas duas operações aí, nós vamos obter a matriz um, 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 1000, 214, 2000 e 235. Copiei errado. Esses caras aqui, eles foram modificados pela operação. Tava recopiando a matriz. 0, 1 menos 2, 0 menos 1, 2, 0, 0, 1, 3, 500. Então, para esse pivô aqui tá tudo certo. Então, eu vou procurar o próximo abaixo dele. O próximo abaixo dele e a direita dele. Nessa submatriz aqui é onde está o nosso próximo pivô. Então, eu vou olhar para a matriz, para a coluna mais à esquerda. É essa daqui. Nessa primeira coluna aí é onde vai estar o nosso próximo pivô. Então aqui eu tenho dois candidatos, o menos 1 e 1. Então aqui eu tenho três opções. Eu posso multiplicar a linha 2 por menos 1, para o meu pivô ficar igual a 1. Eu posso inverter a linha 2 com a linha 3, o nosso pivô vai ser 1. Ou eu posso deixar o nosso pivô igual a menos 1 mesmo, que não tem problema nenhum. E aqui a gente vai fazer isso daí. O pivô vai ser o menos 1. Então eu tenho que zerar este cara e este cara aqui. Então a gente vai fazer o nosso mantra. Que é o pivô vezes a linha onde eu quero zerar, menos o cara que eu quero zerar, vezes a linha do pivô, que nesse caso é a linha 2, isso daqui em L1. E para zerar o outro rapaz vai ser o pivô, vezes a linha onde eu quero zerar, a linha 3, menos o cara que eu quero zerar, vezes a linha do pivô, isso daqui em L3. Com essas duas operações, nós obteremos a matriz menos 1, 0, menos 3, menos 1, 0, menos 1, 2, 0, 0, 0, menos 5, menos 5.000. Então aquele pivô agora tá tudo certo na coluna dele, vou procurar o próximo abaixo e à direita. Nessa submatriz aqui é que eu vou procurar o meu próximo pivô. Vou olhar para a coluna mais à esquerda, eu tenho menos 5 e não tenho outro candidato. Meu pivô vai ser ele mesmo. Aqui o que a gente pode fazer para o nosso pivô ser igual a 1 é dividir essa linha 3 por menos 5. E é isso que a gente vai fazer. Então aqui vou multiplicar por menos 1 com a linha 3 no lugar da linha 3. Com isso nós vamos obter a matriz. Menos 1, 0, menos 3, menos 1000, 0, menos 1, 2 e 0, 0, 0, 1 e 100. Então agora eu vou zerar as outras duas entradas
da coluna do pivô. Então eu vou me utilizar das operações o pivô vezes a linha na onde eu quero zerar, menos o cara que eu quero zerar, vezes a linha do pivô. Isso daqui no lugar da linha 1. E o pivô vezes a linha na onde eu quero zerar, menos o cara que eu quero zerar, vezes a linha do pivô. Isso daqui no lugar da linha 2. Então, com isso, nós vamos obter a matriz 700 010 200 001 100. Agora esse pivô, tá tudo certo com ele, eu vou procurar o próximo. Abaixo à direita, a gente não obtém mais matriz, significa que o processo ele quase acabou. Aqui nesse caso ele acabou porque todos os meus pivôs são iguais a 1. Então essa matriz aqui já está na forma escalonada reduzida. Então agora eu posso identificar o posto dela. Tem 1, 2, 3. Significa que o posto da matriz A é igual a 3. O próximo exemplo é essa matriz. Então a gente vai encontrar a forma escalonada reduzida dela. Então a gente vai procurar a localização do nosso primeiro pivô. Então vou olhar para a coluna mais à esquerda e me perguntar se ela é igual a 0. A resposta é não, então nela eu vou ter o nosso primeiro pivô. Então eu tenho dois candidatos, o 2 e o 3. Por comodidade a gente vai deixar o 2, a gente só vai ter nesse trabalho se a gente fizer o 3. Então a nossa primeira operação elementar vai ser, a nossa primeira operação de escalonamento vai ser zerar esse 3 aí. Antes disso, eu posso observar a linha 2 e verificar que ela é múltipla de 2. Então eu posso reduzir ela. Então vai ter um meio de L2 na linha 2. E como que a outra operação vai envolver somente a linha 1 e a linha 3, eu posso fazê-lo simultaneamente. Então eu vou ter a linha, para poder zerar o 3, eu vou ter o pivô, que é 2 vezes a linha que eu quero zerar, menos o cara que eu quero zerar, vezes a linha do pivô. Fazendo isso, nós vamos obter a matriz 2, 4, 0. Menos 3. Então, feito isso, a gente vai procurar o nosso próximo pivô. Então, eu vou procurar abaixo e à direita. Então, eu vou olhar na coluna mais à esquerda e vou me perguntar se essa coluna é identicamente nula. A resposta é não, então nessa coluna aqui a gente vai ter o nosso próximo pivô. Então aqui eu tenho dois candidatos, um 1 e um menos 12. Sempre quando a gente tem a opção de escolher um, ele é a escolha mais acertada para a gente diminuir nossas contas. Então o pivô já está no lugar correto, vou para o passo de fazer a eliminação. Então eu vou eliminar o 4 da linha 1 e o menos 12 da linha 2. Então aqui a gente vai ter
o pivô vezes a linha onde eu quero zerar, menos o cara que eu quero zerar vezes a linha do pivô, no lugar da linha 1. E para zerar o menos 12 eu vou ter o pivô vezes a linha onde eu quero zerar, menos o cara que eu quero zerar, vezes a linha do pivô, isso aqui no lugar da linha 3. Então, com essas duas operações aí, nós vamos obter a matriz. Então agora esse pivô está tudo certo com ele, então vou procurar o nosso próximo pivô abaixo dele e à direita dele. Então nessa submatriz vai estar o nosso próximo pivô, eu vou procurar na coluna mais à esquerda. Essa daqui, aqui a gente não tem muita opção, o 13 será o nosso próximo pivô. Então eu tenho que zerar o menos 3 e 1. As operações que farão isso é o 13 vezes L1, que é o pivô vezes o cara que eu quero zerar, menos o cara que eu quero zerar, vezes a linha do pivô, isso daqui no lugar da linha 1. E o pivô vezes a linha onde eu quero zerar, menos o cara que eu quero zerar, vezes a linha do pivô, isso daqui no lugar da linha 2. Então, com essas duas operações, a nossa matriz vai se transformar na matriz 26, 00, 64 menos 44, 013, 0 menos 4 e 6 e 0, 0, 13 menos 48 menos 33. Essa matriz está na forma essencialmente escalonada. Então agora, para a gente deixar ela na forma escalonada, basta dividir cada linha pelo seu respectivo pivô. Então vai ser 1 sobre 26, a linha 1, a linha 1, 1 sobre 13, na linha 2, a linha 2, e 1 sobre 13, na linha 3, na linha 3. Então, com isso, nós vamos obter a matriz 1, 0, 0, 64 sobre 26, menos 44 sobre 26, 0, 1, 0, menos 4 sobre 13, 6 sobre 13, 0, 0, 1, menos 48 sobre 13, 33 sobre 13. Então agora essa matriz está na sua forma escalonada reduzida, a gente pode calcular o custo dela. O custo de A é 3 devido aos nossos 3 pivôs.